R$ 17.000 em fundos imobiliários. Quanto que isso me rende mensalmente? Será que eu já consigo viver da famosa renda passiva? Será que eu já consigo me aposentar? Quanto que isso me gera todo mês caindo aquele dinheiro na minha conta sem fazer esforço nenhum? Para muita gente pode parecer até pouca coisa, R$ 17.000, talvez não vai mudar a sua vida. Para muitos, como para mim no meu caso, que investe todo mês de pouco em pouco, já é muita coisa. Parece que é pouco nesse começo, mas eu tenho certeza que a longo prazo a gente vai aumentar ainda mais esse patrimônio, tendo a constância de investir todo mês. Isso não chegou do nada, talvez para você que está começando, 17.000 realmente pode parecer muito dinheiro. E o que eu te falo nesse momento é o seguinte: para a gente que é investidor iniciante, não desiste, cara. Continua investindo, separa um pouquinho da sua grana todo mês e aplica ali no fundo imobiliário, numa ação, enfim, nesses vídeos que eu tenho no canal já vai te ajudar muito a começar a investir, mas não desanima. Eu sempre tive aquela motivação interna, sempre busquei a constância, busquei estudar cada vez mais e graças a Deus hoje a gente chegou na casa de R$ 17.000 investidos em fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais FIs que eu tenho na minha carteira, qual fundo imobiliário que eu tenho mais recebido dividendo todos os meses sem falta, para mim é um dos melhores fundos imobiliários, e também qual setor que eu prefiro ter na minha carteira. Eu busco sempre ter mais segurança ao comprar um fundo imobiliário. Não arrisco muito minha carteira, gosto ali de fundos imobiliários mais sólidos, que me trazem mais resiliência e me deixa mais tranquilo de eu pegar o meu dinheiro, investir e ficar tranquilo. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça, se você é novo aqui no canal, inscreve-se aqui no canal, vai me ajudar muito. A gente está chegando quase na casa de 100 inscritos, isso está me ajudando muito. De verdade, estou muito contente aí. Não se esqueça também de deixar o seu curtir aqui, que me ajuda muito. E claro, comenta aqui embaixo quanto que você já tem investido, se você tem algum desses fundos imobiliários, quanto que você já está ganhando de renda passiva. Comenta aqui para a gente trocar essa ideia, que tudo isso aí me ajuda muito o canal a crescer e a atingir mais pessoas ali para poder ajudar elas também, como você está sendo ajudado. Então, bora para o vídeo. Maravilha, vamos para a tela do computador aqui. Eu já tô com a minha carteira aberta. Inclusive, é uma dica que eu dou para vocês, para você que está começando a investir. Entra aqui no site do Investidor 10, cria uma carteira para você com todos os investimentos que você vai fazendo todos os meses, vai lançando aqui, ó. Como vocês podem ver, a gente consegue acompanhar a nossa evolução patrimonial. Isso é muito legal, dá uma visão muito boa para a gente. Fica mais fácil da gente acompanhar também como que a gente está, nossa rentabilidade, os nossos ganhos de capital. Isso é muito interessante. Eu demorei um pouco para começar a fazer. Se a gente pegar aqui, ó, desde o início, eu não invisto igual tá aqui no dia, a partir do mês 3 de 2025, eu já invisto ali já faz um pouco de tempo, só que eu nunca lançava. Eu comprava algumas ações, alguns fundos imobiliários e ficava na minha corretora lá, e eu não tinha um pouco desse controle. Até a gente dá uma desanimada um pouco, é um conselho que eu te dou, de verdade. Cria a conta, vai lançando aqui, vai acompanhando sua evolução, que aí aqui só de ver os lançando as minhas compras, as minhas vendas também, isso dá um gás para a gente continuar investindo, para a gente ver na nossa evolução patrimonial. Então hoje eu estou com um total de 67.558 de patrimônio, o total aplicado meu é 63.204 e de ganho de capital, que é as variações, né, as valorizações das minhas cotas, seja de ações ou de fundos imobiliários, hoje já está na casa de R$ 4.000. Está distribuído assim a minha carteira hoje, com 29%, quase 30% em ações, 25% em FIs, 22% em tesouro direto, mais um pouco de renda fixa nos CDBs. Estou exposto aos ETFs que replicam os índices, né, na questão do dólar, então minha carteira está um pouco dolarizada pelos ETFs e aquela pequena parcela de criptomoedas que eu acho que é importante a gente ter essa exposição também. Não mais que 5%, a minha meta aqui é 5% de cripto, então eu estou dentro ali da minha bala, do meu balanço ali da questão de cripto. Vocês podem ver que vai tendo uma evolução patrimonial e isso é muito interessante. Mas a gente vai falar hoje aqui sobre os FIs. Hoje eu tenho na casa de R$ 17.435,60 de fundos imobiliários. Esse dinheiro foi o que eu apliquei, foi tudo que eu comprei de fundo imobiliário. Hoje a minha primeira posição maior é no HGLG e é dele que a gente vai falar, tá bom, pessoal? É o fundo imobiliário que eu comecei a investir. Vocês podem ver que eu carrego ainda um pouco um preço mais caro de HGLG por ter feito escolhas ruins antigamente. Eu não acompanhava os relatórios, isso é um erro meu. Não tenho vergonha de falar, porque eu acho que isso vai abrir os seus olhos também. Eu comprava o HGLG porque falavam que era bom, fui na ideia de diquinha. Ainda bem que é um fundo bom, só que eu paguei caro na época. Então, pela falta de conhecimento mesmo, acabei pagando mais caro
por isso que eu tenho um pouco dessa variação abaixo, mas a minha rentabilidade está positiva. Hoje eu tenho 3.400 aplicado em HGLG, um dividend yield que ele está pagando anual de 8,49 e o yield on cost está de 8,30. O que que é esse yield on cost? O yield on cost ele vai pegar o seu preço médio baseado no quanto que pagou de dividendos. Porque esse dividendo anual aqui, de 8,49 que você está vendo, é baseado na cotação atual dele. Então tem a cotação atual e o dividendo atual. Só que tem a cotação sua que você pagou do seu preço médio, baseado no seu rendimento que você recebeu. Então dá essa diferença. O interessante é que nem nesses casos aqui, por exemplo, do GGRC, que o dividendo yield é 11,83, mas o meu yield on cost, na realidade, eu estou ganhando a mais do que os outros que estão comprando agora. Estou ganhando 12%. E aqui eu tenho alguns outros exemplos de yield on cost um pouco maior. Mas beleza, hoje então eu tenho 22 cotas de HLGLG, o preço médio dele de 159 e o preço atual dele está na casa de R$ 155. Os outros fundos imobiliários que eu tenho aqui também, GGRC11, GARI11, o RECR, BTLG, LVBI, a LZR, XPLG, XPML e outros fundos imobiliários que eu tenho aqui que são poucas cotas. Acabei comprando, não comprei mais, porque não vi oportunidade ainda de entrar. O IRI, inclusive, também é uma escolha ruim que eu fiz, ainda estou carregando ele, vendi um pouco ali, mas eu preciso vender um pouco mais, porque para mim não faz mais sentido ter ele na carteira hoje. Mas beleza, o que que a gente tem que ver aqui do HGLG, que eu queria mostrar para vocês de quanto que eu estou ganhando por mês com ele. Se a gente entrar aqui na aba de proventos, aqui são todos os proventos que eu recebi. Vamos colocar aqui já os recebidos e somente dos tipos de FIs. Em 2025, eu não lancei esses 3 primeiros meses, então por isso que vai dar uma diferença. Mas o total de 2025 eu recebi R$ 654, e isso no consolidado de um ano. A média foi de R$ 55 por mês. Lembrando que eu não lancei esses 3 primeiros meses. Mas agora 2026 vai fechar o ano certinho, né? Tem que esperar chegar os outros meses para lançar os outros resultados, mas na média eu já estou recebendo R$ 105 por mês. E se a gente viu, ó, em janeiro eu recebi 93, em fevereiro quase R$ 100, março eu recebi 104, em abril 121, em maio agora já recebi 110. Então, esses valores estão aumentando. Vocês podem ver que o meu começo era bem menor que isso aqui. Se a gente pegar na época de 2024, quando eu já investia, eu recebia 10, 15, R$ 20. Então, a gente foi aumentando para 58, 61, 70. Então, vocês podem ver que dá diferença, pessoal. Se a gente investir todo mês, colocar todo mês um pouquinho, e estudando e comprando boas opções de fundos imobiliários, a gente vai aumentando a nossa renda passiva todo mês. E esses R$ 121 que caiu na minha conta, eu vou pegar tanto o meu dinheiro que eu já invisto no mês, mais os R$ 121. Então, se por exemplo, eu aplico R$ 300, pego mais esse 121, ao total eu já estou aplicando R$ 421. Porque esse dinheiro que cai na minha corretora, tem um exemplo aqui dos R$ 121, eu posso usar do jeito que eu quiser. Se eu quiser comprar novas cotas do mesmo fundo, se eu quiser comprar ações, se eu quiser retirar da corretora, é discricionário. Você não precisa ficar travado com esse dinheiro que você recebeu, que você tem que comprar algo em específico. Não, você compra o que você quiser, o que você acha que faz mais sentido naquele momento. Uma observação importante, talvez você deve estar olhando aí e falando, nossa, mas ele só tem fundo imobiliário de tijolo, né? Nessa parte de logístico, de lajes, ou até mesmo o GARI aqui, que é um fundo híbrido. Por que que eu invisto mais nessa parte de fundos de tijolos? É minha opção isso, tá? Não quer dizer que está certo ou esteja errado, mas é minha concepção. Eu vejo que fundos imobiliários de tijolos, ele é um pouco mais resiliente. Por quê, pessoal? A gente está falando literalmente de tijolo, a gente está falando literalmente de imóveis físicos. Como que a gente recebe, e por que que a gente recebe esses dividendos que a gente fala, né, esses proventos desses fundos? O fundo imobiliário aqui, por exemplo, o HGLG11, o que que ele faz? Ele tem galpões logísticos. Então, com esses galpões logísticos que eles alugam para qualquer empresa aí, seja uma Shopee, Mercado Livre, enfim, essas empresas pagam aluguéis para o HGLG, né, para a gestora, e a gestora distribui isso para a gente. Então é algo que me gera um pouco mais de segurança. Por exemplo, eu tenho esse fundo aqui, ó, o RECR. O RECR, o que que é? Um fundo de tijolo? Não. Ele é um fundo imobiliário, né, do setor imobiliário. Porém, ao invés dele comprar imóveis e receber os aluguéis desses imóveis,
ele pega esse dinheiro e empresta para pessoas que constroem, seja casas, seja lajes corporativas, seja propriamente galpão logístico, parte mais residencial, de terreno, enfim. Então, esse fundo imobiliário ele vai ganhar dinheiro de outra forma, ele ganha dinheiro com juros. Ele empresta 100, recebe 150 e esses 50 ele distribui para a gente. Tem um pouco mais de risco, porque caso a pessoa que o RECR emprestou o dinheiro, né, o Joãozinho lá, não venha pagar o RECR, não honre com as suas obrigações, com suas dívidas, o RECR não vai conseguir distribuir dinheiro para a gente, porque a única fonte de renda dele é o recebimento desses juros, né, dessa amortização que ele recebe para que ele emprestou o dinheiro. Então isso me gera um pouco de incerteza, um pouco ainda. São fundos bons, existem vários e vários fundos aí, né? Mas a minha parte principal está alocada mais em FIs de tijolos e mais no setor logístico. O logístico está bem resiliente aí depois da pandemia, é algo que se provou muito firme. A gente viu que as lajes corporativas, os escritórios sofreram muito com os atendimentos no home office, então desalogou muitas lajes corporativas que ainda sofrem um pouco de vacância. Os próprios shoppings também ali na época da pandemia sofreram um pouco. Ainda é uma boa opção, mas para minha opinião, no perfil de investidor iniciante, mais tranquilo, resiliente, eu procuro mais algo mais sólido, no caso, fundos imobiliários do setor logístico. Beleza, então HGLG na casa de 155, um PVP de 0,91 bem descontado ainda, uma variação de 5,73. A gente fala que os fundos imobiliários, as cotas não valorizam. Mas se a gente pegar aqui, ó, desde o começo aqui, ó, do mês, do dia 17/5 até agora, dia 11/5, esses poucos dias, a gente vai ver que a cota já valorizou uma grande parte. De 17/5 de 25 a 15/5 de 26. A gente viu que essa cota valorizou, então repassa a inflação, esses fundos bem resilientes, bem estruturados, garante uma estabilidade muito boa para a gente. E se a gente pegar na casa aqui de 5 anos, o HGLG já rendeu 42,35 de cota. Então, a valorização da cota mais os proventos recebidos. Então, isso é uma máquina de fazer dinheiro bem resiliente. Eu abri aqui o relatório gerencial do HGLG para mostrar algumas outras informações para vocês. É interessante que vocês leiam, pessoal, porque até aqui, ó, o mercado no total, como que está naquele mês, o gestor passa essas informações para a gente. Isso deixa a gente um pouco mais até sintonizado do que está acontecendo, seja no cenário doméstico aqui no Brasil, bem como no cenário externo. Então ele comenta aqui da guerra do Irã. O legal do relatório do HGLG é que ele mostra também o total do IFIX, que hoje o IFIX é um índice, né, que tem os maiores fundos imobiliários ali para mostrar a média dos valores deles. Então, hoje o IFIX está composto por 113 fundos, então distribuído de lajes, logística e shoppings, e a gente pode ver que a maior parte aí que tem de imóveis é de logística, de shopping, lajes corporativas. A parte de tijolo é bem resiliente, mostra a média dos PVPs, a variação dos meses, bem legal também. Hoje o patrimônio líquido do HGLG está na casa de 7,1 bi, valor de mercado 6,6. O que mais que a gente tem de informação aqui? Hoje o HGLG está com 37 imóveis, então você teria 37 locatários. Na teoria não, né? A gente tem 183 locatários que alugam 37 imóveis, porque às vezes um imóvel tem 5 locatários, por isso que às vezes tem mais locatários do que imóveis. Então a gente recebendo esse dinheiro deles aí todos os meses. Uma vacância bem baixa do HGLG, de 2,6 de vacância física, que é o espaço que daria para alugar, que não está alugado. E a vacância financeira é a parte que ele teria que receber e não recebe. Muito pouco, 2,3, valor aqui irrisório, não altera muita coisa ali na questão do fundo. A distribuição por cota também do HGLG já tem um histórico de longo prazo dele pagar 1,10 de dividendo todos os meses. Então você tem uma cota, você recebe 1,10 todos os meses. Você tem 2 cotas, você recebe 2,20. Você tem 3 cotas, você recebe 3,30. Como eu comentei com vocês, todos os meses. E esse dinheiro que cai na sua conta é isento de imposto de renda. Então esse dinheiro vai cair lá, você vai cair isento, não precisa declarar nada desse imposto ali naquele momento. Só, lógico, né, na sua declaração anual de imposto de renda a gente tem que declarar, mas você não precisa pagar nada, não precisa recolher taxa de nada, não precisa fazer nada. O dinheiro cai na sua conta, você usa do jeito que você quiser. Se quiser lá comprar 1 quilo de carne, 10 fardos de cerveja, ou poder viajar, você pega o seu dividendo e faz o que você quiser. O aconselhado é que, claro, você reinvista esses dividendos para virar uma bola de neve, poder aportar mais e aumentar suas cotas de fundos imobiliários ou ações, enfim. Uma dúvida que muita gente tem também, já vi até muita gente comentando, falando assim, mas, Gabriel, aqui, ó, 8,4 de dividend yield anualizado, né? Isso na cota de fechamento, que ela estava um pouco mais alta, né?
Mas, poxa, 8% de dividendo, se eu ir lá na Selic, lá tá pagando 14,5, né? No CDI rendendo bastante também. Agora com o novo Tesouro Reserva, que inclusive já tem vídeo aqui explicando um pouco sobre ele. Não compensa eu ir lá e investir nesses tipos de tesouro ou nas caixinhas? Pessoal, lembrando que aqui são tipos de investimentos diferentes. Aqui vocês viram que tem tanta valorização da cota, como eu comentei com vocês aqui. Em um ano você já teria 5% de valorização, em 5 anos 42%. Você já conseguiria fazer dinheiro só vendendo a cota e os dividendos que você recebe todos os meses. Os seus dividendos, né, em outros tipos de investimento, você não tem essa visibilidade tão boa. Você compra um tesouro reserva, ele vai render lá, só que se você resgatar, qual que é o problema? Seja em CDI, tesouro direto, renda fixa. É a incidência de imposto de renda. O imposto de renda pesa muito sobre o lucro. Aqui, você vai receber 1,10 e já era. Lá, se você receber mais, talvez até receba. Só que a hora que você for descontar isso aí, abater imposto de renda, a tabela regressiva, ou seja, o IOF que você paga ali em menos de 30 dias, corrói muito o seu lucro. Então tem que pôr na balança. Eu vejo que a gente está meio mal acostumado com dividendos altos, e quando a gente vê um dividendo um pouco mais baixo, a gente acha que é algo ruim. Antes, na época da pandemia, os dividendos eram essa casa mesmo. Então a gente está pagando bem, a gente está recebendo bem ali de dividendos. O porquê que eu comento com vocês que eu gosto muito de investir nessa parte de imóveis. Vocês podem ver que todos os imóveis, ele tem um reajuste. O seu aluguel da sua casa tem um reajuste todo ano, seja pelo IGPM, que hoje em dia é pouco, mas a grande maioria é pelo IPCA. Então, todo ano os imóveis deles são reavaliados, todo ano esse valor vai aumentando. Cada vez o seu patrimônio líquido vai crescendo. Se a gente vê aqui pelos ativos do HGLG, ele tem essa tipificação de AAA e AA, que a gente chama, que são esses três As e esses dois As. O que isso quer dizer? Que quanto maior A, vamos dizer assim, aqui tem três As e dois As, é a qualificação maior que tem de qualidade de imóveis. Então a HGLG tem somente excelentes imóveis. Se a gente pegar aqui 40 mais 40, 80% dos imóveis são de extremíssima qualidade. Reajustando pelo IPCA, você imagina quanto que isso vai caindo para a gente ao longo do tempo. A qualidade, a solidez do fundo é muito boa. A gente pode ver que está na grande parte do e-commerce e logística, empresas que a gente já conhece, Mercado Livre, Volkswagen, Shopee, Electrolux, e bem diversificado. Se a gente pegar o Mercado Livre, é o que tem mais porcentagem, que tem 10%. Então é por isso que eu invisto em fundos imobiliários, gosto muito da parte de tijolo. Vocês podem ver que todos os meses tem os reajustes, então 10% dos contratos vão reajustar em maio, 9% já vai ser mês que vem em junho. Então vocês podem ver que todos os meses vão reajustando, vão passando a inflação. E lembrando, reajuste revisional aqui vocês podem ver que tem diferença. O reajuste é o IPCA. Ah, vai subir 4% no ano e é isso que eles vão alterar. Os revisionais, ele pode acordar ali com o inquilino sobre aumentar o IPCA mais uma taxa. Então, isso agrega ainda mais valor para a gente, cotista, e até mesmo para o fundo. Vai deixando o fundo cada vez mais sólido. Por isso que eu gosto muito e bato na tecla aqui dos logísticos. Sou meio fã mesmo deles. Isso me gera uma tranquilidade muito boa para a gente continuar investindo. Vou entrar aqui na parte da minha carteira para mostrar exatamente aqui quanto que eu recebi do HGLG. Então, se a gente descer aqui nessa parte dos ativos, vou deixar só os recebidos, os FIs, e eu vou selecionar aqui, ó, o HGLG, que é o que eu tenho mais dinheiro investido, né? Que eu tenho mais cotas de fundos imobiliários. No começo, quando eu tinha menos cotas, eu recebia R$ 13 por mês. Na média, era R$ 10 por mês, num total de R$ 129,80 que eu recebi em 2025. Se a gente seguir nessa sequência de 24,20 aqui, 24,20 vezes 12 meses, eu vou receber aqui em 12 meses R$ 290. É pouco por mês? É pouco. Eu recebo somente 24 desse fundo imobiliário. Lembrando que ao decorrer do tempo eu vou comprar mais cotas, então talvez mês que vem vou ter mais 5, 6, 7 cotas. Num total, se a gente pegar aqui de todos os FIs que eu recebi, a gente deu R$ 528 só esse ano. Então, hoje, com uns R$ 17.000, ali, quase R$ 18.000 investido, eu tenho na média por mês R$ 100, 110. Tem mês que tem um pouquinho mais, tem mês que tem um pouco menos. Mas isso aqui eu já tenho todos os meses, vai dar mais ou menos R$ 1.200 por ano sem eu fazer nada. Sem fazer nada, entre aspas, né, pessoal? A gente precisou comprar essas cotas para poder receber esses dividendos. Teve total estudo, teve esforço do trabalho meu para poder comprar. Mas todo mês vai cair na minha conta esse dinheiro e eu vou poder gastar do jeito que eu quiser.
Se a gente está recebendo 100 reais agora com 17 mil, vocês imaginam ali com 50, 100 mil reais, que são os nossos objetivos futuros de comprar cada vez mais e investir cada vez mais. Se a gente juntar também aqui todos, seja ações e fundos imobiliários, no ano passado eu recebi R$ 1.240 e só nesse ano, nesses 5 primeiros meses, eu já recebi R$ 1.000. Então, se a gente está recebendo mais ou menos 200 de média aqui, vai dar quase uns 2.400 mais ou menos no ano. O mês de março foi muito bom, recebi R$ 513. Então, isso é fruto de constância. Não desanima, continua investindo, continua aplicando o seu dinheiro, continua vendo os nossos vídeos, seja meu ou de outras pessoas que gravam vídeo aí ensinando, mas não desanima. Sei que o começo é difícil, é complicado, mas de pouco em pouco, como dizia minha avó, de pouco em pouco a galinha enche o papo. Então continua comprando, continua investindo, busque conhecimento, não vai só por diquinha. Isso que eu estou mostrando para vocês não quer dizer que você deve comprar só o HGLG, porque eu estou falando, longe disso. Continue estudando, vê se realmente aquele fundo faz sentido, seja o que eu estou mostrando ou algum outro que você está acompanhando, vê se faz realmente sentido para você, se compensa você comprar, como que está a qualidade desse fundo. Às vezes é melhor a gente comprar poucos fundos e acompanhar mês a mês do que acontecer igual eu comentei com vocês antes, comprava vários fundos, não acompanhava, sofri um pouco com isso, carrego prejuízo até hoje, alguns fundos eu já vendi, mas isso serve de lição para a vida da gente. Então, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como que é que funciona esse recebimento de dividendos, qual que é o meu maior fundo imobiliário. Não deixe de continuar acompanhando os próximos vídeos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu curtir, se inscreve aqui. Lembre de comentar aqui embaixo qual fundo que você tem aí, se você já investe HGLG ou não. Mas então é isso. Muito obrigado.